Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Esse versículo, ele me faz pensar no que a gente consome é o que vai pautar o nosso pensamento. Então, por exemplo, se eu leio alguma história de alguma aventura, por exemplo, então eu vou ficar pensando naquela história, nos personagens, no desfecho, nas teorias daquela história, e como foi que aconteceu, e a trama toda. E isso me faz pensar só na história e focar naquilo. Então, meus pensamentos vão estar voltados para aquele universo, para o que os personagens fizeram, como eu já disse. E esse exemplo também me faz lembrar quando eu era um pouco menor, porque eu gostava muito de uma série e eu assistia ela todos os dias. Tinha um personagem específico que eu gostava muito, sendo que ele era muito sarcástico e muito irônico. E eu fui percebendo que com o passar dos dias, eu fui começando a ficar mais sarcástica e mais irônica. Tipo, sabe quando você espera aquele momento que o grupo tá todo mundo em silêncio pra soltar aquela piada sarcástica? Ou quando a pessoa fazia alguma pergunta boba, eu respondia de forma muito ácida. E quando você para pra analisar, eu estava me enchendo de quê? Eu estava me enchendo de um personagem que era sarcástico e irônico. E com isso, minhas atitudes começaram a ser sarcásticas e irônicas também, justamente porque meus pensamentos estavam apenas sendo alimentados por ele, por esse programa. Então, como eu poderia agir com compaixão com o próximo se tudo que eu me alimentava era sarcasmo? Se você planta maçã, você vai colher maçã, você não pode, colher pera. Então, assim, nessa pandemia, me faz também pensar em o que a gente tem pensado, o que a gente tem alimentado o nosso pensamento e do que a gente precisa se alimentar. A gente tem a resposta disso no versículo 8, que vai falar justamente que a gente precisa se alimentar de tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe. O que de louvor tinha eu estar me enchendo de um personagem que só fazia coisas erradas? Nenhum. Então, se não for algo louvável, se não for algo de boa fama, não é isso que Deus quer que você fique se enchendo e se alimentando. Porque, como eu já falei, quando você fica só num programa ou só num filme, enfim, o que você consome é o que vai pautar seus pensamentos e é esse universo que vai girar em torno. E nisso a gente deve tanto preencher nossos pensamentos como praticar. E nisso eu quero destacar duas coisas, que a primeira é que no versículo 8 ele fala sobre encher e no versículo 9 ele fala sobre praticar. Então, primeiro eu preciso encher meus pensamentos de coisas saudáveis, coisas boas, coisas puras, e depois é que eu pratico. Porque mesmo se eu fizer alguma atitude boa, se minha intenção for má, para Deus vai ser a mesma coisa de nada. Porque, por exemplo, se eu estiver assistindo alguma coisa ou lendo, enfim, algo sobre manipulação, então eu vou fazer alguma coisa boa para uma pessoa, mas a minha intenção é de manipulá-la através daquela atitude boa. Então, no fundo, você não agiu bem, você agiu mal, porque sua intenção era errada. E a segunda coisa que o texto vai trazer é justamente sobre que a gente tem que praticar tudo que a gente escutou, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente viu e tudo que a gente recebeu de Cristo. E como eu vou saber tudo isso verdadeiramente? Apenas pelo conhecimento da palavra. Então, eu preciso ler as Escrituras, eu preciso meditar, eu preciso conhecer, eu preciso focar nelas, porque só assim eu vou conseguir saber, vou conseguir entender o que Cristo fez e desse modo agir como Ele agiu. Porque se eu não conheço Ele, se eu não conheço o que Ele fez, eu não posso agir da mesma forma que Ele agiu. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso encher o meu pensamento de coisas boas, de coisas agradáveis, porque só assim eu vou conseguir manter a minha mente limpa numa sociedade manchada pelo pecado.